Olá pessoal, vamos dar sequência então às nossas aulas não presenciais. Bora fechar esse bloquinho de bacteriose com o nosso último encontro, tá? Então, esse nosso último encontro, nós fechamos então 4 aulas desses 15 dias, tá? E já tem gente me pedindo aqui pelo particular, pelas minhas redes sociais, o nosso bom dia, né, gente? Então, ó, a todos aí, oi, bom dia! Vamos dar sequência ao nosso material, vamos dar sequência ao nosso estudo, tá? Separei para a gente fechar com a doença, um bloquinho de doenças sexualmente transmissíveis, né? As nossas famosas ISTs. Lembrando que nós não usamos mais o termo DST e sim IST, tá? A IST mais famosa bacteriana que eu tenho para te mostrar é a sífilis. Com certeza, para a gente, a sífilis é muito importante. Quem causa sífilis é uma bactéria conhecida como Treponema pallidum. O Treponema pallidum, ela já caiu em prova várias vezes, fazendo inclusive intertextos, com a música do Zé Ramalho, Vila do Sossego. Então, quem puder aí, pode colocar a Vila do Sossego para ouvir, é uma música interessante, onde ele comenta que o treponema dele não é pálido nem viscoso, em homenagem à nossa ideia da cor dessa bactéria. Bom, como ela é uma IST, então já sei como evitar, né? Evita como, gente? Através do uso de preservativo ou, não se esqueçam, da abstinência sexual. É sim uma maneira de você evitar, né? Você concordando ou não, mas ela é uma forma de evitar também essa doença. Essa doença, ela pode passar da mãe para o filho, né? Então a gente chama essa transmissão de transmissão vertical. Quando eu passo para outra pessoa, horizontal. Quando eu passo para a próxima geração, é uma transmissão vertical placentária. E aí mora o problema da doença, tá? Tem uma manchete agora de fevereiro de 2020, diz o seguinte: por que os casos de sífilis não param de crescer no Brasil? É uma incógnita, é um X, né? A gente tem dados de alguns locais do Brasil que aumentou nos últimos anos apenas 700% os casos de sífilis. É um número muito alto, gente, é um número muito alto. E uma das explicações, com certeza, é a falta do uso do preservativo, né? Já discutimos isso lá nas aulas de doenças virais, né, das viroses. A quantidade de pessoas que não usam o preservativo é muito alta. Por isso, uma doença IST ela consegue espalhar com facilidade. Mas por que a sífilis ela é para nós aquela que chama atenção? O sífilis ele tem para nós 3 estágios, né? Que seria esse primeiro estágio? O primeiro estágio vai nascer uma ferida de cunho duro na região genital, que nós chamamos de cranco duro, né? O sífilis ele é o cranco duro. Só que essa lesão, ela parece uma ferida, só que tem uma elevação, fica um pouco dura. Ela vai durar ali no corpo da pessoa entre 2, 4, no máximo 6 semanas e vai embora, né? Ela some. Quando ela some, o indivíduo que não tomou remédio, que não se preveniu, acha que foi curado. E aí depois de 6 semanas ou 10 semanas, depende do seu estágio imunológico, ela pode surgir o segundo estágio da doença. O segundo estágio da doença, ela fica com lesões na palma das mãos, feridas mesmo, né? Palma das mãos, na planta dos pés, nas costas. Então ela espalha pelo corpo. Espalhou pelo corpo e o seu sistema imune está alto, ela vai abaixo ali rapidamente, 1, 2 semaninhas no máximo. E ela pode entrar no período latente e ficar de 2 a 8 anos sem aparecer. Quando ela reaparece, ela volta com esse estágio secundário, com manchas, com feridas na mão e nos pés, e logo em seguida ataca o estágio terciário, que é o mais grave, onde vai atacar fígado, coração e o cérebro. Aí atacou o sistema nervoso, cegueira, paralisias, até mesmo pode causar a morte, tá? Quando atacou o rim, problemas renais são altos, ainda mais porque são doenças que vão atacar de maneira degenerativa, né? Vai estragando aquele órgão ao longo do tempo. E qual que é a parte mega ruim da doença? É que se eu sou mãe e estou contaminada, eu passo para o meu bebê. O meu bebê é um indivíduo que tem baixíssimo sistema imunológico. Então, na criança, é muito mais rápido a evolução para o terceiro estágio. Esse é o problema. Tem crianças que já nascem com os sintomas do terceiro estágio. Então, a gente deve evitar, sim, gente. Preservativo é uma das maneiras mais importantes de evitar a doença sífilis, a bactéria Treponema pallidum, tá? Nesse bloquinho de doenças sexualmente transmissíveis, eu até não coloquei em ordem alfabética para destacar que essa aqui também é uma importante IST, tá? É a gonorreia.
Gonorreia é muito famosa, gente, muito famosa mesmo. Há histórias que dizem que o contato dela se deu através de uma antropozoonose, né? Era uma doença de animal e acabou passando para a gente, né? É muito provável que o animal era o cão. Lá na sífilis, provável que seja o cavalo, mas não quer dizer que tenha relação sexual com os animais. É contato de sangue, tá? Contato de sangue. Quem causa ela é a Neisseria gonorrhoeae, né? A Neisseria gonorrhoeae causa a gonorreia. O nome tem uma junção com o nome da doença, dá para nós uma semelhança. Só que os sintomas da doença gonorreia no homem e na mulher são sintomas diferentes, bem diferentes. A mulher, a maior parte da mulher, ou seja, quase sempre, ela é assintomática. Ela não tem sintomas evidentes, não. Só que tem mulheres que têm leucorreia. Leuco branco, reia, corrimento, né? Então, corrimentos branqueados, um pouco odoroso, tá? Esse corrimento, ele aparece em algumas mulheres. Algumas mulheres vai ter ardor ou vai ter dor na hora da relação sexual. Mas isso aí passa, quase sempre não tem complicações urinárias para a mulher, não. Já no homem, ele fica no canal da uretra. Ficou a bactéria no canal da uretra, quando passa xixi ou quando passa esperma, há um ardor muito grande. Então, o homem quase sempre tem pus na região da uretra, pus, ardor e dor ao fazer qualquer tipo de urina ou até mesmo de ejaculação. Ele pode atacar o homem subindo e causando para a gente uma situação que é de infertilidade, tá? É comum. Tem como combater, é só você tomar uma porrada de remédios para poder tratar, antibióticos, mas o ideal mesmo não é você precisar do tratamento, o ideal é você evitar a doença como um todo, tá? E esse vírus bacteriano também tem as clamídias, que é uma doença muito comum, mas acaba que ela é menos cobrada em provas, eu vou deixar para um outro momento, tranquilo? Nossa penúltima doença, e não por isso menos importante, é o tétano. É uma doença muito séria, muito séria. E o tétano é causado pelo Clostridium tetani. Para quem assistiu nossa primeira aula lá atrás, né, eu discuti com vocês o Clostridium botulinum. E aqui é o Clostridium tetani. As bactérias Clostridium, elas estão associadas ao solo, tá? E ambas são anaeróbicas obrigatórias. O que isso quer dizer? Como é anaeróbica, ela não gosta do oxigênio. Então, na região mais superficial do solo, você vai encontrar a bactéria na forma esporulada. Ou seja, ela está se protegendo daquele ambiente não favorável a ela. E essa forma esporulada faz com que ela tenha esporos. Mini bactérias, esporozinhos no solo. Se por algum acaso eu tiver uma lesão profunda no meu corpo em contato com esses poros, eu posso desenvolver a bactéria em si. E quando ela desenvolve, na parte mais interna do meu corpo, não tem muito oxigênio. Engraçado? Vamos abrir um parêntese? O nosso O2, o nosso oxigênio dentro do nosso corpo, ele corre nas minhas veias, corre no meu sangue, tá? Mas do lado do meu sangue, se eu tiver oxigênio, ele vai estar sendo utilizado para fazer respiração. Então, resumindo, tem muito mais oxigênio aqui no ar, na atmosfera, em contato com a minha pele externa, do que dentro do meu corpo. Então, se eu tiver uma lesão superficial e aqui colocar os esporos da bactéria, não vai causar doença. Mas se a lesão for profunda, vai. Então, o primeiro mito que eu quero tirar da ideia do tétano é que não tem a ver com nada enferrujado. Tem a ver com o quê? Com lesão profunda, que pode ser por um prego, pode ser por um espinho, por um vidro. Teve a lesão profunda em contato com o solo contaminado, é possível que eu tenha a doença. E o que essa doença causa? Ela tem uma neurotoxina. Como tem uma neurotoxina, vai atacar o nosso sistema nervoso. Ela é a tetanospamina, né, gente? Causa essas contrações que foi retratado aqui nessa haste. Então, essas contrações são muito claras e evidentes, causando para a gente o que eu chamo de PCR, parada cardiorrespiratória. Teve parada cardiorrespiratória, acabou, não tem jeito, o indivíduo tem uma chance muito alta de falecer. Agora, um segundo mito da doença é o desdobramento do tétano, que eu chamo de tétano neonatal. Esse tétano neonatal era conhecido no interior como mal do 7º dia. Olha que interessante. Algumas culturas colocavam, tirava o umbigo da criança, né? Cortou o umbigo umbilical, e pegava folhas do solo e colocava para estancar a hemorragia, ou para fazer cicatrizar. Você imagina a cena. Você vai colocar uma folha que está no solo aqui.
Então você está trazendo esporos. E muita criança morreu com essa situação. Em algumas culturas silvícolas, né, lá nos índios, eles diziam que aquela criança que sobrevivesse era uma criança que estava pronta para ser um ser humano, ou seja, ela foi selecionada já pelas divindades. Na verdade, foi pelo próprio tétano, né? Outra situação importante, qualquer tipo de queimadura e andar descalço. Queimou a pele ficou com menor proteção. Menor proteção, a gente tem uma chance maior da bactéria se instalar, tá? Inclusive quem manuseia um pouco com solos, né, no jardim, tem que ter cuidado, tem que usar luvas para espinhos não furarem. Tranquilo quanto ao tétano? Vamos para a última? A nossa última doença é a tuberculose. Uma doença interessante demais para ser discutida. Ela foi uma doença que ressurgiu, né? Ela é uma doença que está de novo causando para nós muita complicação, ainda mais depois de um ano de 93 para cá, a Organização Mundial de Saúde criou o que nós chamamos de TDO, é o tratamento direto e ostensivo contra a doença. Por quê? Tuberculose se tornou hoje uma das doenças mais mortais do mundo, né? E ela ganhou esse status de doença mais mortal porque ela é uma das principais doenças oportunistas. São aquelas doenças que atacam os indivíduos imunodeprimidos ou imunossuprimidos, né? Então há uma grande relação. Nós vimos na aula de virose, não se morre de AIDS, se morre com AIDS. Quem mata a maior parte dos indivíduos portadores do HIV com a doença AIDS é a tuberculose. Por isso ela é a principal doença oportunista que nós temos. Quem causa ela é o Mycobacterium tuberculose ou bacilo de Koch. Lembra do nome? Mycobacterium. Também vimos um lá no passado, que é o Mycobacterium lepre. Por isso, a vacina para nós BCG também aqui é utilizada, tá? A mesma vacina com os micobactérios. Tem tratamento, mas ele é demorado, é longo. O indivíduo tem que ir para o postinho de 2 a 3 vezes por semana, deixar as suas atividades para ir. Isso fez com que afastasse um pouco as pessoas do tratamento. Hoje, o governo encara de forma diferente. O indivíduo que iniciou o tratamento de tuberculose, o médico, o postinho é responsável por ele. Se ele não for ao postinho, o postinho tem que ir lá atrás do cara para tratar e combater logo a doença, para que ela não possa espalhar. Quem causa é o bacilo de Koch, né, em homenagem ao Koch, quem descobriu, Koch. E a doença ela tem para nós, ela tem uma situação interessante, porque lá atrás, vocês viram com o professor, o trabalho de Louis Pasteur. Pasteur pôs o fim da abiogênese, né? Mas o Pasteur, ele foi o cara que conseguiu provar que ser vivo microscópico causava doença pra gente. E ele propôs algumas técnicas, né, que ficaram conhecidas a posteriori como técnicas de pasteurização. Uma delas ele pedia para ferver o leite, e ao ferver o leite você matava o Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis era uma das bactérias que causava também a tuberculose, né? Ou também o tuberculose. Então ferver leite, onde no passado a primordial transmissão era o leite não fervido. Hoje a principal transmissão é via aérea respiratória ou até mesmo o vômito. Só que a bactéria ela não ataca só o pulmão, tá, gente? O pulmão é um dos locais que ela vai atacar. E ela fica lá parecendo batatinhas enraizadas dentro do pulmão. Por isso o nome tuberculose, porque batata para nós é o nome em latim, é dado como tubérculo, tá? Ela pode atacar rinha, fígado, músculo ou cérebro, mas o mais comum é atacar o pulmão. Fechamos então nossos 15 dias, tá? Não se esqueçam, estuda, 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 estuda. Estou disponível nas minhas redes sociais. A que eu mais uso é o Instagram, tá, gente? Anderson Macena. Aquele abraço.